Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Emanuel. Eu sou um jovem de 17 anos de pele clara. Estou vestindo roupas brancas, casuais. Eu uso óculos, tenho cabelo castanho claro. E hoje eu vou estar em mais um episódio do Sport Podcast entrevistando o nosso atleta Matheus Linhares. Eu sou sou atleta profissional de MMA, né? Tenho 30 anos. Tenho uma pele clara, tenho um cabelo castanho, comprido e estou vestindo roupas esportivas na cor preta. É isso. A primeira pergunta, Matheus, qual você diria que é a principal diferença entre um atleta amador e um profissional? A principal diferença entre um atleta amador e um atleta profissional é o comprometimento, né? O atleta profissional, geralmente ele vive do esporte, então ele, ao se transformar em um atleta profissional, ele passa a se comprometer cada vez mais com aquele trabalho, né? A rotina dele vai ser toda voltada ali para o esporte, em estar treinando, se alimentando e descansando para poder ter o alto rendimento. E você acha, você acha que existe um ponto certo ou um sinal que o atleta está pronto para virar profissional? Assim, cada pessoa ela vive uma experiência, né? Eu não posso dizer um momento exato que cada atleta ele passe do amador para o profissional, mas eu acho que com a sensibilidade ali, o atleta ele vai percebendo que a coisa ela vai ficando cada vez mais séria e conforme isso vai acontecendo, ele tem que se comprometer mais, né? Como eu falei. Então, ele começa a abdicar de algumas coisas, né? Às vezes de uma festa ou de ir para algum lugar para poder estar treinando ou né? Vivendo a rotina do treino ali, da alimentação. Então, eu acho que não existe bem assim um momento exato, mas cada atleta ele tem que ter aquela sensibilidade ali de quando a coisa está ficando mais séria. Foi exatamente o que eu pensei. Não é um momento que você decide, é quando o atleta ele percebe que a coisa está ficando séria, ele decide que é aquilo que ele vai querer seguir e ele adota essa doutrina para sua vida, né? E quais são os principais erros que um atleta comete ao tentar dar esse próximo passo, quando ele decide que quer se tornar um profissional? O principal erro eu acho que é pular etapas, né? Existe um caminho, um percurso que o atleta ele precisa seguir, principalmente quando ele é amador. O amador é aquele primeiro contato que ele vai ter com a competição, ele vai ter a vivência. Então, se eu pudesse até dar uma dica para os atletas que estão iniciando, é que pudessem aproveitar muito bem esse momento, né, de vivência, das primeiras competições, da experiência, para se testar e tentar não pular etapas, né, porque lá na frente o processo ele cobra. Se você pula uma etapa, então lá na frente você vai ter um déficit em alguma coisa. Então o principal erro eu acho que é esse, pular etapas. É igual uma casa, né? Não dá pra você fazer o reboco, fazer a pintura sem ter toda a fundação. A casa cai, né? A questão financeira, você acha que faz muita diferença para um atleta amador que quer se tornar profissional ter uma condição financeira boa ou dá pra você seguir a carreira sem ter uma base? Eu acho que uma das maiores dificuldades para os atletas, né, se tornarem profissionais, principalmente para nós que somos do Brasil, é a questão financeira, né? Muitos atletas não conseguem viver integralmente do esporte porque não tem recursos financeiros, né? A gente tem pouco apoio financeiro e muitos atletas perdem essa oportunidade de viver do esporte ou de se tornar um atleta profissional justamente porque sabe que às vezes não pode deixar de trabalhar porque não vai ter o que comer e às vezes abandona o esporte porque precisa trabalhar para ter o sustento diário.
E eu conheço muita gente da minha geração mesmo, adolescentes e até crianças que precisam trabalhar para poder ajudar em casa e tirar parte dessa luta delas para sustentar só para ir pro esporte, que não dá um retorno imediato, é meio complicado, né? Então, o que mais te surpreende quando você entrou no cenário profissional? O que mais te impactou? Assim, o que mais me surpreendeu é o nível de profissionalismo do evento, né? Dos eventos que a gente participa. Eu comecei lutando no interior, né? Eu sou do Maranhão, não sou de Natal, do Rio Grande do Norte, sou de Caxias. Então eu comecei lutando no interior e a gente vê que às vezes a situação é muito precária, os eventos não têm aquela estrutura. E depois que eu me tornei profissional, né, já tive até a oportunidade de lutar fora, na Europa, e a gente percebe que é outro mundo, né? Então, o que mais me impactou em me tornar um atleta profissional foi ter essa oportunidade de estar lutando em eventos mais bem estruturados, né, que pagam melhor do que aqui no Brasil. Como você disse, na parte de se tem ou não um momento em que o atleta ele tem que decidir se ele vai dar esse passo a mais, e esse momento deve ser o mais crítico, né, para um atleta amador, quando ele quer se tornar um profissional, quando ele decide que ele quer se tornar um profissional. E como lidar com derrotas nesses momentos, nessa parte? Eu acho assim que quando a gente tem uma mentalidade boa, né, perder sempre vai ser ruim, mas eu acho que o atleta, o momento que mais ele evolui é com as derrotas, né, muito mais do que com as vitórias, porque às vezes as vitórias acabam nos deixando acomodado, né, ela massageia o nosso ego, e se a gente não tiver uma boa mentalidade, a gente pode acabar estagnando por conta das vitórias. Mas a derrota não, a derrota ela sempre é amarga. Então a derrota sempre, quando você tem uma cabeça boa e você visualiza aquilo ali como um fator de crescimento, um degrau para você, então você consegue evoluir muito mais do que com as vitórias. Então eu sempre digo assim, não, o atleta de excelência, o atleta vitorioso, é aquele que jamais desiste, né? Ele continua, mesmo quando os resultados não são bons, ele permanece. Então, é treinar dia após dia, se dedicar, que uma hora a vitória chega. E a última pergunta aqui, só para encerrar. Você tem alguma dica para quem é do amador e quer se tornar profissional? Qualquer coisa. Algo que você acha que vai ajudar? A principal dica que eu posso dar é treine muito. Treine bastante, se dedique. O esporte hoje, ele não é mais aquele conhecimento empírico, não é mais aquela coisa que meu professor fez, que alguém fez, eu estou reproduzindo. Não, hoje o esporte ele é muito mais científico do que a gente pode imaginar, existe muito mais um estudo, principalmente as artes marciais, né? A gente pensa que a pessoa vai lá e só vai sair na mão, trocar socos, mas existe todo um estudo ali por trás, todo um empenho, né? E é isso, estude o máximo que puder e treine o máximo que puder. Para finalizar aqui, eu fiquei sabendo que você vai participar de uma luta aí, e eu gostaria que você fizesse um merchandising aí, você divulgasse para as pessoas que estão vendo o podcast, para caso alguém se interesse. Então, eu vou estar lutando no dia 6 de junho, no FCC, um evento que acontece na Inglaterra, né? E eu vou estar lutando em Bolton e pelo UFC Fight Pass, né? Então, assim, é um evento que tem visibilidade. E conto aí com a torcida de todos vocês, as orações e a energia positiva. Obrigado, foi um prazer entrevistar você. E é isso, gente. Até a próxima.